Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você para que juntos nós possamos clamar o Espírito Santo, para que Ele possa iluminar as nossas mentes, para que nós possamos compreender tudo aquilo que nós vamos escutar neste vídeo de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma alegria muito grande, meu irmão, minha irmã, nós estamos já no nosso 5º vídeo, onde nós vamos hoje falar sobre a personagem de São João Batista. São João Batista é uma das figuras talvez bem conhecidas depois de Jesus e Maria dentro das Sagradas Escrituras. João Batista é aquele que é conhecido como prepulsor, ele que anunciou, ele que apontou o Cordeiro de Deus. São João Batista, que teve o seu nascimento milagroso na cidade de Ai-Carim, que fica mais ou menos uns 6 quilômetros do centro de Jerusalém. Seu pai, Zacarias, era sacerdote no templo. Sua mãe, Isabel, era prima da Virgem Maria. Daí a parentela de São João Batista com o Santo Jesus Cristo. São João Batista foi consagrado já no ventre da sua mãe. E quando adulto, a sua missão era pregar a conversão e o arrependimento dos pecados, manifestados através do batismo. Então, quando ele cresceu, ele batizava o povo. Daí o nome, João Batista, João aquele que batiza. São João Batista foi o último profeta. Ele foi o último profeta e ele teve uma graça muito grande. Ele recebeu o elogio do próprio Nosso Senhor, o Nosso Senhor já dizia, que não existia no mundo homem nascido de mulher maior do que João, e João é o menor no céu. Quando Jesus vem até São João Batista, e São João Batista reconhece que Jesus está vindo, que ele é o Cordeiro, São João Batista é o primeiro a reconhecê-lo. São João Batista, ao olhar o Jesus vindo, ele reconhece, eis o Messias. Mas João, ele teve uma graça que nenhum outro profeta teve. Além de ter a graça de ver a profecia. Além de ver a profecia, ele tocou a profecia. Podemos dizer até mais, João Batista abraçou a profecia. Mas o nascimento de João, nós vamos ver lá em Ai-Carim, foi um nascimento milagroso. Isabel, sua mãe, já era idosa, seu pai também, Zacarias, também já era um homem idoso, e ela nunca havia engravidado, eles não tinham filhos, e todos tinham eles como estéril. E é engraçado que em parte da tradição judaica, quando a pessoa é considerada estéril, ela é considerada amaldiçoada por Deus. Mas Zacarias era sacerdote no templo. E sacerdote, nesse dia foi escolhido, Zacarias, para que ele pudesse fazer a oferta dos perfumes no templo. E Zacarias entrou, então entrava somente o sacerdote dentro do templo. Quando Zacarias entrou, ele se depara com a imagem belíssima de um arcanjo dentro do templo. Era São Gabriel.
E aí São Gabriel vai e anuncia para ele que Isabel ficaria grávida. E o que Zacarias faz? Zacarias desacredita daquilo que o anjo vinha dizendo. Aquilo que o anjo trazia de Deus, Zacarias desacredita. E então Zacarias fica mudo, sai do templo mudo, não consegue falar, devido à experiência que ali vivera, e pouco tempo depois sua esposa já estava grávida. O mesmo arcanjo que anunciou o nascimento de João Batista vai até Nazaré. Sai de Aicarim e vai até Nazaré. E lá em Nazaré ele anuncia a Virgem, que dela nasceria o Salvador, e diz a Nossa Senhora que a sua prima Isabel estava grávida. Então Maria ficou sabendo que Isabel estava grávida através da boca do anjo, pega suas coisas, mesmo sabendo que ela estava grávida. E nós sabemos, né, no nosso viver hoje, que uma mulher nos 3 primeiros meses de gestação é os 3 meses perigosos, que pode ocorrer a perda, ocorrer várias coisas que podem acontecer durante esse período, que a mulher está mais sensível, no qual o seu corpo está se adaptando. Mas a Virgem Maria fez o quê? Ela foi servir a sua prima. Ela foi servir Isabel. E aí ela sai de Nazaré e vai até Aicarim. E ali ela começa a cuidar de Isabel. E quando Maria chega na casa de Isabel, ela chegou até a casa de Isabel para servir Isabel, mas também para curar o Batista. São João Batista, mesmo sendo fruto do milagre, ele precisava de cura, ele era humano, ele tinha o pecado. Ele tinha o pecado original, ele tinha a mancha do pecado. Então, quando Maria chega e saúda Isabel, a criança treme no ventre de Isabel e ela diz, maravilhada: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. De onde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Inclusive, essa saudação de Isabel faz parte da oração da Ave Maria. E quando São João Batista, ele já se torna um pouco, vamos dizer assim, adulto, que já é, no judaísmo, adulto já é com 13 anos, a criança já é considerada adulta, 13, 14 anos, né? E aí ele vai morar no deserto. São João Batista vai morar no deserto, vai viver da oração, fazer sacrifícios, pregar para os homens que se arrependessem. Vive uma vida extrema, comendo apenas gafanhoto e mel selvagem. Uma vida de oração. E ele passou a ser reconhecido como um profeta. E ali juntavam inúmeras pessoas em torno de São João Batista. E São João Batista, ele é um profeta que denunciava o que estava errado ao seu entorno. Ele não ficava quieto, ele não se omitia, né? Então nós vemos até que tem em determinado momento nas escrituras que ele enfrenta, né, o rei Herodes Antipas, que era um rei que na realidade ele vivia ali na Peripereia e na Galileia, que ele era rei dessa parte, mas era um rei que na realidade não era rei, porque o povo judeu, ele tinha como rei, sim, existia a aristocracia, a monarquia real, mas o descendente direto para a realeza era aquele que descendesse da casa de Davi, da estirpe de Davi. E nós sabemos que quem era desta linhagem de Davi era o próprio São José, e contudo seria o próprio Cristo Jesus. Mas João vai e
proclama os pecados deste rei. Esse rei tinha medo e também ele gostava de ir ao encontro de João para ouvir aquilo que João falava, mas ele denunciava a vida adúltera que o rei Herodes vivia. Ele vivia junto com a sua cunhada Herodíades, e isso causava em Herodíades uma aversão a João Batista. Enquanto ele estava no deserto pregando, fazendo com que o povo se convertesse, um dia João estava batizando quando o povo questionava: João, tu és o Messias? E aí João sempre respondia, né? Eu não sou o Cristo, eu não sou digno de desatar nem a correia das suas sandálias. Está lá em João, né? E quando o próprio Cristo, o verdadeiro Cordeiro, chega diante de João, o espanto de João que diz: eu é que devo ser batizado e tu vens a mim? Né? Então Jesus confirma a João, né? E aí João batiza Jesus Cristo, e ali naquele batismo é onde inicia-se a vida pública de Jesus. Quando nós rezamos o terço, e nós vamos rezar ali os mistérios luminosos, nós rezamos primeiro o batismo e depois o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Jesus que é batizado, né, um momento onde Jesus não precisava do batismo, porque Jesus já era o Cristo, Jesus já era o Messias, Jesus é Deus, então ele não precisava do batismo. Mas por que Jesus decidiu passar pelo batismo? Porque para que houvesse, né, a remissão dos pecados através de um sacramento que o próprio Cristo instituiria, que é o batismo, ele precisava que as águas estivessem purificadas. E quando o homem pecou, quando os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva manchou não somente a si mesmo, como também toda a criatura. Eles mancharam toda a criatura, eles mancharam, né, todo o universo. E aí por isso Jesus precisava purificar essas águas. Por isso a partir daí todas as águas se tornaram próprias para que pudéssemos fazer o batismo através do sacramento instituído pelo próprio Cristo. Porém a vida de São João Batista não foi tão fácil. Após esse batismo, passa-se algum tempo depois, Herodes manda prender João Batista, a mando de Herodíades, porém ela não tinha como matar João, porque ela sabia que o rei não faria isso, porque o rei tinha um apreço muito grande por João. Então em determinado momento acontece ali o aniversário do rei, e a filha de Herodíades, Salomé, ela dança seduzindo ao rei, que já estava embriagado de vinho, e ele faz uma promessa para ela. O que ela pedisse ele daria para ela, nem que fosse metade do seu reino. E quando a mãe ouviu isso, a menina vai até ela perguntando o que pedir, e aí a mãe pede a cabeça de João. E aí o rei não tem como negar, porque foi na frente da corte, como que ele negaria a cabeça de João? E aí João é morto, degolado na prisão, porque ele foi, vamos dizer assim, né? Ele foi aquele que denunciou o pecado do rei. E isso incomodava a esposa do rei. São João Batista é um dos poucos profetas, ou para dizer, né, um dos poucos santos que nós vamos encontrar, que nós celebramos a morte e a natividade dele. Nós, no dia 24 de junho, nós celebramos
ali o dia de São João Batista, né? Ele é venerado como profeta, santo, mártir, precursor, arauto da verdade. E para nós, meu irmão, minha irmã, o que fica de São João Batista? São João Batista era um homem que estava disposto a enfrentar tudo para anunciar o Messias. E nós, meu irmão, minha irmã, neste mundo em que nós vivemos, nós precisamos ser anunciadores como João. João esperava a vinda do Cordeiro e viu o Cordeiro. Talvez nessa vida nós não vejamos o Cordeiro vindo em sua glória, mas a parousia de Jesus é clara. Nós estamos vendo sinais claros no qual nós precisamos de vários batistas, várias pessoas que anunciam, aqueles que apontam o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos apontar. No Natal, no dia 25, quando nós estivermos comemorando, celebrando esta memória do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos olhar para aquele presépio, olhar para aquela pequena manjedoura e olharmos e apontarmos: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. E nós devemos, meu irmão, minha irmã, estarmos dispostos a anunciarmos, mesmo sabendo que nós temos que denunciar o que está errado, mesmo sabendo que de nós depende a graça de que outros se convertam. Mas nós não podemos deixar que essa manjedoura na qual o Cristo se deu passe na nossa vida sem deixar nada, sem deixar nenhuma marca, sem que nós nos encontremos assim como o Batista, que ao olhar a Jesus vindo, ele diz: tu vens a mim, eu preciso de batismo, eu preciso ser batizado, eu não sou digno de desatar nem as correias da tua sandália. Sejamos humildes e reconheçamos que o Cristo que vem hoje é o mesmo que veio ontem e o mesmo que virá.